Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer à Natasha Rena e ao Pedro Rena pelo convite para estar aqui. Muito me honra estar presente aqui ao lado da Bruna e da Moara. É uma alegria muito grande, né, poder mediá-las e também escutá-las nesse momento. Acho que, né, o Pedro já falou muito bem, né, essa sequência de filmes, né, desaguar nesse filme que a gente acabou de ver. Acho que é um desenho muito interessante e muito potente para a gente pensar as insurgências, as resistências, as sobrevivências e as lutas, né, historicamente, né, em diversos lugares e também nos dias de hoje, né. Então, eu queria só fazer um breve comentário, porque eu acho que, né, eu também estou super curiosa para escutar vocês em relação ao filme, eu imagino que todo mundo aqui também. Eu queria só fazer um breve comentário, antes de passar a palavra para elas, em relação ao lugar das imagens nesse filme, né. As imagens aqui em Escolas em Luta, elas interferem, né? Elas não apenas representam ou registram esses acontecimentos, mas elas interferem e afrontam, né, os poderes instituídos. Então, assim, durante o filme, o tempo inteiro a gente tem essa dimensão da importância da presença, né, do celular, e os próprios estudantes o tempo inteiro se lembram, né, lembram uns aos outros de ligar a câmera, de filmar, porque a câmera ela é usada como uma arma, né? E é interessante como que várias dessas imagens que a gente vê nesse filme, elas participam de outros filmes feitos sobre as ocupações em São Paulo, né? As imagens, elas são imagens que elas são feitas pelos estudantes e pelas estudantes, né? E elas têm uma série de circulações que envolvem não apenas o filme que a gente viu, mas elas foram usadas, né, judicialmente, foram usadas como escudo, elas foram usadas como arma, elas foram usadas de muitas formas, né. Então, as maneiras como as imagens se engajam nessa luta, elas são bastante... Agora melhorou. Bom, então eu só queria fazer essa breve observação. Então a gente vê, né, que os estudantes, quando eles estão ocupando, eles projetam filme para eles próprios verem, né, eles estão o tempo inteiro filmando, inclusive alguns dos achados deles assim se dão enquanto eles estão filmando a escola, né. Tem uma cena que eu acho muito legal, que eles começam a fazer uma imagem do corredor assim, e aí eles falam assim: puta, parece uma prisão, olha só, vem cá para você ver, né? Então, a imagem ela é um mediador constante, né, nessa luta. E eu queria, então, chamar a atenção para esse ponto, né? Gostaria também de sugerir a possibilidade da gente pensar, né, num certo conhecimento, né, que se produz na luta, né, que eu acho que esses jovens e essas jovens eles estão, enquanto ocupantes, durante esse processo de ocupação, eles estão descobrindo a escola e produzindo um conhecimento que nos é muito importante nos dias de hoje, né. Então, eu olho para esses atos, né, da ocupação como verdadeiros atos de um conhecimento possível nos dias de hoje, que é talvez esse conhecimento que ele se dá em meio à experiência da luta, né? Como que a luta ensina, como que a luta acaba se tornando, né, de algum modo, uma escola para as pessoas que participam dela, né?
Então, esses dois aspectos, né, a presença das imagens nas ocupações e nos processos né, de insurreição, e também essa possibilidade de um conhecimento, né, que se dá nesse processo, que emerge da luta, né, são dois pontos que me chamam muita atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou passar a palavra para a Bruna e para a Moara, né, para elas poderem falar sobre a experiência delas, e também, né, estamos interessados em escutar o que vocês têm para dizer também sobre o filme e o que vocês gostariam de perguntá-las a respeito desse assunto, tá bom? Então, Bruna. Gente, boa noite. Eu sou Moara, estive como vice-presidenta da Uni na gestão de 2015 até 2017. Tem quase um ano que eu saí, parece que foi ontem. Queria agradecer a Natasha, ao Pedro pelo convite. Eles sempre fazem convites muito bons de debate. E dizer assim, primeiro, cumprimentar as minhas duas companheiras de mesa, que eu fiquei muito emocionada, assim, porque apesar de ter sido muito perto, parece que tem um tempo que aconteceu e, de fato, acho que não só as ocupações de São Paulo, mas elas trazem também lembranças de um período de muita efervescência assim, do movimento estudantil, que é um período muito próximo também. Eu sou uma geração que, até 2013, eu não lembro muito bem como é que a gente fazia a luta, assim, a disputa política. Não estou fazendo defesas nem dizendo contra, mas o fato é que 2013 editou novamente que a disputa política no país ela se faria nas ruas. Então, se você tinha uma oposição, você tinha que colocar mais pessoas na rua para defender essa posição. Transformou também a disputa numa coisa megalomaníaca, assim, né? Porque se na ditadura a passeata dos 100 mil foi um momento ápice, extremamente impactante, hoje a gente coloca 100 mil na rua e a coisa continua e a pressão às vezes não acontece, porque esse é o ritmo que foi imposto para a gente. E a partir das ocupações de São Paulo, novamente a juventude ela se reinventa na forma de fazer uma disputa, que é ocupar o território, que é ocupar o local que você quer disputar. E ocupar significava muita coisa, assim. Nas ocupações de São Paulo, eu não era secundarista, já era universitária, mas elas influenciaram muito o momento posterior, que foi o momento pós-golpe, que foi antes da aprovação da PEC 55, que era que é a PEC dos tetos de gasto. E aquele sentimento de São Paulo, que o Brasil todo acompanhou, que todos os estudantes acompanharam, eles produziram, posteriormente, uma ocupação de mais de 1.000 escolas e universidades no país inteiro. E esse momento eu já acompanhei de forma mais... Eu estava na Uni, estava acompanhando o dia a dia. E viver a ocupação é, de fato, uma experiência muito singular. Porque não é você fazer uma disputa política, você fazer luta, onde você sai de casa, vai para a passeata, vive aquilo naquele momento e depois volta para a sua rotina. Não. Você fica vivendo aquele processo 24 horas por dia. E você vive aquilo, e aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia, então você também começa a se reestruturar enquanto pessoa para fazer aquele processo. Então, quando os estudantes dizem, eu estou ocupando a minha escola pela educação, eles não querem mais só que a escola esteja aberta. Eles começam a refletir sobre a estrutura física da escola, eles começam a refletir sobre como a escola funciona, sobre as estruturas de poder da escola. E quando eles vão para as ruas, eles também começam a perceber, a partir de uma forma muito ruim, que é a repressão, mas também como o Estado ele opera o tempo todo. Eu fiquei assim, me perguntando assim, em alguns momentos, eu nunca perguntei para nenhum estudante assim, secundarista como é que era a relação dele com a polícia antes, como é que era a relação com a polícia depois disso tudo. Porque é isso, assim, um dado momento ali no filme, por exemplo, mostra que a escola é invadida. Quando a sua escola é invadida, você faz o quê? Você não pode chamar a polícia. O aparato de segurança do Estado, que deveria te proteger, naquele momento ele não serve para te proteger. E essa relação que nós, povo brasileiro, temos com a polícia o tempo todo.
principalmente a juventude negra. Mas fazer esse diagnóstico é um processo também muito importante. Então, as ocupações, elas de fato, elas reinventaram o movimento estudantil. E eu acho que uma coisa que foi muito positiva para nós que estávamos nas entidades naquele momento foi a capacidade que a gente teve de se abrir para tudo isso. Quando os estudantes quiseram dizer não é horizontal, aqui não tem liderança, quiseram abrir mão do carro de som, abrir mão de tudo que a gente conhecia, entendia, enquanto formas de fazer manifestação, a gente falou, vamos experimentar, porque do nosso jeito também não está dando muito certo, assim. Então, vamos ver se de algum jeito isso consegue se encaminhar. E acho que todo mundo entende um pouco do que significa fazer isso dentro de São Paulo, né? O Alckmin não caiu. Posterior a isso, Dória se elegeu, mas nada disso deixa de ter frutos também, nada disso deixa de impactar no dia a dia das pessoas. Eu acho que também uma grande questão das ocupações é a capacidade que esse processo teve de disputar as pessoas. E como a educação, ela se mostra sempre muito transformadora. Aqui em Minas Gerais, a gente ficou 16 anos no governo tucano. E ninguém tem a menor dúvida. A gente só conseguiu derrotar os tucanos, a gente só conseguiu derrotar eles no primeiro turno, a gente só conseguiu evitar que o Aécio Neves fosse presidente do Brasil naquele período, porque a gente disputou através da educação. Porque quando a escola parava e você convencia o aluno por que a sua escola estava parando, porque o governador não pagava o piso, ele chegava em casa e convencia os seus pais disso. É um outro processo. É diferente de você parar o trânsito e o trabalhador ficar puto com você. É o filho dele que está dizendo, mãe, eu estou na minha escola porque eu quero defender a educação. Como é que você vai xingar um moleque desse? Tipo assim, não, eu não sou um vagabundo, eu estou lá porque eles querem fechar a minha escola. E eu quero permanecer porque eu quero construir uma outra escola, uma outra forma de viver a educação. Então, eu fiquei bem emocionada em vários momentos, assim, porque, de fato, esse processo da ocupação ele mudou muito a nossa forma, não só de fazer luta, mas também como enxergar. Assim. O medialivrismo ele não se tornou só uma ferramenta de espalhar notícia, mas também se tornou uma ferramenta de defesa para a gente, uma ferramenta de diálogo direto. Quando a gente faz... Cada jovem hoje é um medialivrista, a gente consegue impor também a nossa narrativa, porque a gente sabe o que significa a comunicação no Brasil. Então, é um processo que parece muito simples, mas ele impacta sobre a nossa organização, sobre a educação, sobre o poder, nos faz refletir sobre o processo da repressão, sobre o que é a polícia, o papel da polícia militar, que nunca foi proteger os cidadãos, proteger o povo trabalhador, mas é o tempo todo de proteger os patrimônios e proteger uma classe dominante para que ela continue dominando. Nos faz refletir sobre a nossa relação com a imprensa, a forma debochada que os estudantes falaram, que o governador foi na Globo e falou tal coisa, é importante, aquilo não é minha fonte. Aquilo ali não é imparcial, e saber disso é importante. Então, a partir disso, eu preciso produzir a minha informação de outra forma. Sem dúvida nenhuma, os meios de jornalistas livres, o Mídia Ninja foram grandes aliados nesse processo. E é muito louco hoje, como para o bem e para o mal também, porque a gente sabe como a turma reproduz fake news, mas como é que esses meios também começaram a pautar, não só a turma muito jovem, mas os nossos pais, às vezes os nossos avós, as nossas tias, que hoje eu estou na Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, eu estava no encontro esse final de semana da nossa juventude, que foi lá em Curitiba. Quando eu sentei na mesa de abertura, minha mãe mandou uma mensagem no grupo da família falando: a Moara está em Curitiba no encontro de jovens e tem transmissão ao vivo, acompanhe no Facebook. Eu falei, quê? Que loucura isso, assim. Minha mãe tem 60 anos e fez universidade há pouco tempo. Não foi uma jovem super instruída. Então, como esse processo também muda muito a nossa forma de fazer luta, muda muito a nossa forma de encarar os processos de disputa, e eu acho que o saldo mais importante também é que coloca todo mundo enquanto um protagonista. Assim.
as escolas ocupadas, são escolas muito vivas. Dava até um toque, assim, porque a galera lavava banheiro o dia todo. Sem parar, eu falei, meu Deus, esse banheiro nunca foi tão lavado na história desse prédio. Era o tempo todo assim, acordava, já tinha quem ia fazer a comida, já tinha quem ia limpar as coisas da comida. Era muito debate. Eu lembro que, como a gente estava na universidade, era o tempo todo mandando mensagem, tipo, Moara, tem gente para fazer debate sobre alguma coisa, para vir dar aula de alguma coisa, para fazer o yoga, porque a turma fica aqui o dia todo. Tem que ter coisa para fazer, senão a turma vai desistir. E aquele um pouco também de desespero, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu quero muito que todo mundo entenda o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou brincando. É muito sério o que eu estou fazendo. E eu preciso que as pessoas entendam. E o quanto eles ficavam tristes quando um estudante ia embora, ou deixava a ocupação, ou falava mal da ocupação. E eu acho que uma outra sacada muito grande que a turma, principalmente secundarista, teve foi dizer, olha, se você fala mal da ocupação, vai lá. Vai lá um dia. Se você sair desse espaço e ainda achar que a ocupação é ruim, ok. Mas eu duvido que, se você for um dia na ocupação, você não vai sair convencido. E, de fato, para mim foi assim, extremamente renovador esse processo. Inclusive, foi um processo importante, porque, às vezes, é muito mais fácil você pegar o microfone e falar para 100 mil que não vão te confrontar, do que falar para 5, 6 que vão estar lá dialogando com você, passar em sala, convencendo as pessoas, abrir mão de estar em casa do café da manhã, dizer, cara, você vai lavar sua roupa, lavar suas cuecas, fazer a comida, lavar o banheiro, mas vale a pena. Eu acho que há muito tempo no nosso país, assim, a nossa geração não tinha essa concepção assim de que a luta vale a pena. Sabe, que você pode transformar a sua vida de forma coletiva através da luta. O neoliberalismo foi bem cruel com essa geração. Eu acho que os nossos avanços econômicos eles foram pouco disputados. Então, esses últimos anos eles deram esse tom, assim, sabe? Tipo, você pode avançar sozinho, você pode avançar pelo seu próprio trabalho, mas tem coisa que você não construir de forma coletiva, você não vai conseguir conquistar. E eu acho que esse recado foi dado para uma geração e, sem dúvida nenhuma, esse é um saldo muito importante que a gente tem. Oi, gente, boa noite. Eu já queria me desculpar, porque eu chorei horrores sentada ali vendo o filme e eu estou um pouco gripada, então minha voz não é assim normalmente, tá? Muito legal, eu nunca tinha visto esse documentário, já tinha visto outros sobre, inclusive eu conheço uma galera que passou aqui, foi muito legal, o Coca, que falou, né? Ele fala em alguns momentos aqui no filme. E depois ele foi fazer Malhação, um caramba de coisa, ganhou o Slam. É um poeta, MC, foda pra caralho. E muito legal, né? Porque tem uma ótica. 90% das coisas são gravadas pelos próprios alunos, né? Então são eles contando a própria história. E o doido é que você ocupa uma escola que você descobre que você pode, inclusive, dirigir um filme, tipo, né? Coisa que a escola nunca vai te contar. Tipo assim, olha, você podia, sei lá, juntar os seus amigos, pegar uma câmera e gravar um filme contando uma história legal. Infelizmente, a gente descobriu que a gente tem essa capacidade, contando histórias não tão legais, filmando nossos amigos apanhando da polícia, etc. Nessa época das ocupações, hoje eu moro em São Paulo, eu sou da Executiva Nacional da UBS, na cadeira de Relações Internacionais, e na época eu representava a UBS aqui em Minas Gerais. Então a galera ocupou em São Paulo, e aí a gente fez um dia de paralisação nas escolas, né? E esse foi tipo o contato que a gente teve. A gente conversava com a galera, mandava mensagem, os presidentes dos grêmios das escolas aqui faziam um vídeo, né, declarando apoio aos estudantes de São Paulo. E eu lembro que a gente fez um dia de paralisação, né, em várias escolas. Lá na minha escola teve, eu estudava no Estadual Central. E aí a gente fez um dia de paralisação, declarando nosso apoio aos estudantes de São Paulo, contra a reorganização também. E foi passando o tempo, aí veio o lance da PEC, e automaticamente todos os estudantes do país falaram assim, poxa, agora é a nossa vez de fazer igual os meninos de São Paulo, né? O Paraná foi longe, ocupou 800 escolas.
Mesmo sendo um estado que tem uma repressão policial, inclusive, mais alta ainda que a de São Paulo, as invasões nas escolas eram mais brutas, né? Tinha um movimento muito organizado que também tinha em São Paulo, que era o Desocupa, que era essa galera que cumpria essas ações, de jogar droga por cima do muro da escola e depois ligar para a polícia, ou então de entrar, de quebrar as coisas da escola para poder falar que foram os estudantes, garrafa de bebida e todas as coisas que vocês imaginarem, tipo, na vida aconteciam, principalmente de madrugada, era muito engraçado. Sempre aparecia um doido, um maluco, tentava pular um muro, jogar alguma coisa, aí a comissão de segurança ia atrás e a polícia aparecia, tipo, sempre. E não dá, como a Moara falou, você não abre a porta, né? E tipo, olha, entra aqui, me ajuda, né? Alguém invadiu uma escola, não dá. E a Moara perguntou, né, qual que é a nossa relação, eu acho, com a polícia antes. Eu sempre detestei a polícia, tipo, acho nada a ver a forma com que eles funcionam, a forma com que eles tratam as pessoas. Porque hoje eu sou diretora da UBS, fui estudando na Estadual Central, uma série de privilégios que eu acho que outros estudantes... Tá chiando um pouco, não tá? Tá, mas tá dando para ouvir? Para entender? Massa. Se não tiver, vocês falam. Se quiser que eu falo mais devagar também, qualquer coisa. E nesse processo todo a gente entendeu como que é difícil também, né, construir a escola, porque a escola está pronta todo dia. Pronta entre muitas aspas, porque a escola está caindo aos pedaços. Mas pronta no sentido de... agora não está dando para ouvir, né? Agora, tipo, desligou. Deixa eu ver isso aqui. Oi. Tá funcionando? Eu não estou ouvindo nada mais, tipo. Mas, enfim, muito doido isso, como que a gente descobriu que dá muito trabalho, né? Montar a escola e que o trabalho das tias da cantina também precisa ser muito valorizado, das moças que limpam o banheiro e etc. Porque, de fato, a gente ficava pensando, poxa, uma escola com 30, 50, 70 alunos e o banheiro já está imundo. Imagina quando a escola está funcionando normalmente, que tem, tipo, na minha escola tinham 3.000 alunos, né? Então, tipo, acho que por isso, inclusive, que a gente já limpava o banheiro todo dia. A comissão de limpeza limpava o banheiro, tipo, 3 vezes no dia. E talvez por isso, né, que faltasse tanta coisa. E aí, N motivos, né? No primeiro dia de ocupação, a gente foi fazer a lista das coisas que a gente ia pedir. Aí tinha que pedir papel higiênico, detergente, material de limpeza, coisas que eu acho que, pela lógica, já deveriam ter na escola. Tipo, como que a gente mantém a escola, né? E aí não tinha. Aí, eu lembro que no primeiro dia a tia falou assim, de vez em quando, as tias deixavam a gente almoçar também. Na nossa escola teve aula em alguns dias, a gente mediou com os professores, então a escola também abria, também tinha aula dos professores, em alguns momentos, em outros não. E às vezes a tia deixava a gente comer, né, com a galera. Mas isso era só em dia de, tipo, sexta-feira, que tinha muita gente faltando. Porque nos dias normais, a gente começou a reparar que a escola não tem comida para todo mundo. Tipo, eu acho que uma boa parte da galera não se pá nem come lá, lanche, uma coisa na tia, etc. Mas se todo mundo fosse comer, a merenda escolar, ela não ia dar para todo mundo também, né? A escola não funcionava de outras formas, não funciona desse jeito. De ter verba, ou de ter material, ou de ter acesso, igual os meninos acharam, o material trancado, né, e etc. E muita coisa que a gente podia usar, tipo material de laboratório. A minha escola tem um laboratório tipo, trancado. Eu fui presidente do Grêmio 3 anos, eu entrei no laboratório 2 vezes. E era tipo uma aula no final do ano, que você fazia umas experiências e tal, via uns produtos químicos reagindo, e aí a professora te dava 20 pontos pela aula prática do ano. Tipo... e a gente achava sensacional. O dia da aula do laboratório era o mais legal, porque era o dia que química não era chato, né? Física não era chato. E aí a gente vai descobrindo que dá para a escola funcionar de uma outra forma. Uma discussão que a UB sempre fez, né? Que é a discussão da nova escola. Que a gente é a favor de uma reforma no ensino médio. A gente não quer que o ensino médio fique exatamente do jeito que ele está, mas precisa ser uma reforma que dialogue com os estudantes. E não é a reforma que o Temer vem aplicando, né? Algumas escolas aí no Brasil já funcionam no modelo da reforma do ensino médio e o depoimento que os estudantes passam não é positivo, porque metade da escola teve que sair porque eram jovens que estudavam durante o dia, que trabalhavam durante o dia,
por exemplo, de manhã e precisavam estudar à tarde, e eles têm que largar a escola, porque você obrigatoriamente precisa ficar lá o dia inteiro. Não tem uma alternativa para o jovem trabalhador. Porque nós estamos voltando para uma época, como, por exemplo, a minha avó teve que não estudar porque ela precisou escolher trabalhar para ajudar em casa, né? Depois a gente passou por um período onde, na minha sala, quase todo mundo trabalhava, era menor aprendiz e conseguia ir para a escola. E agora nós voltamos para o tempo que os nossos amigos que trabalham não vão mais na escola. Eles vão, sei lá, os 3, 4 primeiros meses do ano e depois eles param de ir, porque não dá, porque a escola exclui essa galera, né? Se uma menina engravidar também, ou se acontecer alguma coisa, se tiver um parente para cuidar na sua casa, as coisas que a gente sabe que acontece com todo mundo. E hoje eu moro em São Paulo, né? E eu convivo com essa galera, são meninos que ainda são dos grêmios das suas escolas, ainda se organizam, ainda vão nos atos. Eu participei recentemente do Congresso da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e as ocupações são um legado fortíssimo que eles têm para poder falar, né? Porque, na sequência, a UPES organizou a ocupação da Alesp, que era uma ocupação pedindo a CPI da merenda, né? Que não chegava nas escolas em São Paulo, de uma forma muito mais grave, do que nos outros estados, né? Tipo, de não ter mesmo. Tipo, ó, galera, do 9h30, nós vamos fazer várias aulas de 30 minutos. O professor dá a aula dele de 50 em 30 minutos. 50 já é pouco, eu acho. Dependendo do conteúdo, né, que precisa ser passado. E 9h30 vai todo mundo embora porque não tem merenda, né? E não dá para prender a galera até 11h30 sem merenda. E aí a galera ocupou a Alesp, ficou lá alguns dias. Tem um documentário também no YouTube, quem quiser conhecer. E a galera fala muito disso, né? Nós ocupamos a nossa escola e depois nós descobrimos que a gente podia ocupar a Assembleia, porque a Assembleia é o mesmo lance da escola, né? A casa do povo. Se a escola é pública, a gente pode ocupar a escola, então a gente também pode ocupar a Assembleia, a Câmara dos Deputados, sei lá, o Supremo Tribunal. Podemos ocupar tipo, qualquer coisa que seja pública, inclusive porque é a gente que paga essas coisas, né? A gente não tem essa consciência. Então, lá dentro da escola, a gente, poxa, isso aqui tipo, é tão nosso, né? Ninguém nunca disse que era ou que poderia ser. E é engraçado porque os estudantes chilenos tiveram um papel importantíssimo nisso, né? O Carlos Pronzato, que produziu o filme da Revolta dos Pinguins, que é o filme que conta a história dos estudantes que ocuparam as primeiras escolas no mundo, que são os estudantes do Chile. Ele foi na minha escola numa dessas sessões de cinema que a gente fazia à noite para poder passar o filme que ele fez sobre as ocupações de São Paulo. E aí foi uma sessão comentada, tipo essa, assim. Só que aí, no caso, com o Carlos, que tinha dirigido o filme, né? E aí ele foi lá na escola, conversou com a gente. E muito legal que o meu primeiro congresso da UBS, eu lembro que tinha um menino secundarista que era do Chile, e ele tinha ido para lá para poder falar, né? Eu não lembro que ano que era, eu acho que era 2015. E aí denunciou o golpe, falou da importância da soberania na América Latina, e ele disse que os estudantes brasileiros podiam considerar o Chile a casa deles, caso a América Latina passasse por um outro momento onde a gente precisasse se refugiar e se unir, e etc. E foi meu primeiro congresso, e eu chorei horrores, que eu achei muito bonito que a gente... Tipo, eu fiquei me perguntando como é que eles trouxeram esse menino do Chile, cara, como é que falaram com ele, né? E hoje assim, é esse papel que eu cumpro na UBS, eu converso com os outros estudantes secundaristas dos outros países, eu entendi melhor como funciona, mas é muito doido isso, do povo latino também se sentir irmão e conseguir aprender uns com os outros, e como a internet funcionou, né? Vamos fechar nossa escola, e aí o que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui no Google... estudantes, secundaristas, greves, manifestações, aí você acha um filme que chama Revoltas dos Pinguins, e aí você descobre que vários estudantes ocuparam suas escolas no Chile, chega no outro dia, mostra para todo mundo, no seu celular também, fala assim, cara, eu acho que a gente devia fazer igual, né? E deu muito certo, inclusive com o apoio dos estudantes chilenos, de outros estudantes de outros lugares, e nós atingimos a marca do maior movimento de ocupações de espaço público ao mesmo tempo da história da humanidade. E percebemos também que a gente não está tão longe de 68, quando o Juca era presidente da UBS, e também não estamos longe de 64, principalmente porque eu acho que nesses últimos anos a gente pode fazer uma comparação muito clara a 68, a 64 e 68, e 2014 e 2018. Acho que dá para montar duas linhas do tempo, se pá, exatamente iguais, com acontecimentos de outras formas, e dessa vez mais institucionais e menos agressivos, né?
o que faz as pessoas acreditarem que está tudo dando muito certo. Meu pai acha sensacional que tem uma outra galera sendo presa aí, porque, porra, prenderam todo mundo, né? Tipo, então tá funcionando, mas não tá, né? Estão montando um teatro muito grande para daqui um pouco estarem matando mais uma vez várias pessoas que defendem os seus sonhos, defendem as coisas que acreditam, né? Mas eu acho que com essa mesma força que a gente vê aqui, que a gente vê em outros lugares, a gente pode, mais uma vez, superar o momento que a gente está passando, mas eu acho que a palavra de ordem agora da esquerda precisa ser denunciar o estado de exceção que nós estamos passando, a morte da Marielle, porque não é simplesmente porque ela é mulher e porque ela é preta, porque mulher e preto morre todo dia, o dia inteiro, e isso é estatística, né? Marielle morreu porque ela era uma pessoa política, porque ela tocava numa ferida da morte dessas pessoas que são assassinadas todos os dias. Então, assim como o Edson Luiz, né, que foi da UBS, foi assassinado em 68, quando fizeram 7 dias do assassinato da Marielle, a gente estava completando 50 anos da morte do Edson Luiz, foi o primeiro estudante assassinado pela ditadura. Para a gente da UBS isso foi muito marcante, teve um ato lá no Rio de Janeiro, que eu fui para lá construir, e a gente está vendo o quanto que isso parece, né? O Juca foi no nosso seminário de educação para poder falar um pouco de 68, porque a gente achou que seria muito importante ter alguém de 68 para falar para o novo time da UBS como que nós vamos fazer, né? Para quem que nós vamos se segurar se não for um nos outros, e com a experiência dos mais velhos e com a ousadia dos mais novos, e etc. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E é isso aí, vocês podem falar mais, acho que eu já falei para caramba. Não, assim, só por último, assim, que um pouco da referência também do que o Pedro falou, é uma coisa que para nós é muito importante, é como a cara do movimento estudantil. Acho que a única coisa que mudou muito foi a cara e a cor do movimento estudantil de 64 para 2014, assim. De fato, assim, essa juventude que entrou na universidade, que entrou nas escolas, ela é uma juventude que, quando tem oportunidade, ela tem protagonismo, ela faz as coisas. Então, tipo, é muito a prova de que, para o jovem ser o Jonathan, que é campeão do slam, que é um poeta, que é ator, o jovem ser aquele menino que vai morrer numa vala comum, a diferença para isso tudo é só a oportunidade. Que, se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer as coisas de outra forma. Então, assim, para mim, para além de tudo, assim, que eu me emocionei muito, foi me lembrar muito da minha gestão da Uni, assim, que era uma gestão totalmente tocada por mulheres, muitas mulheres negras, muitas mulheres LGBTs assumidas. Então, acho que a gente, que é do movimento estudantil, acaba também estudando muito sobre essa história, mas uma coisa que a cara do movimento estudantil era muito mais masculino, era muito mais branco e era muito mais de classe média. As escolas, até porque quem fazia ensino médio naquela época, não era todo mundo que podia fazer ensino médio naquela época. E a gente é dessa geração que podia fazer o ensino médio, que quando trabalhava em geral de jovem aprendiz, que era meio horário, não era tempo integral. Então tinha condições também de viver a sua juventude, de ver as experiências da juventude de outra forma. E somos uma juventude que ousou sonhar, né? A gente é uma juventude que acha que eu entro no ensino médio, saio do ensino médio, vou para a faculdade, vou fazer mestrado, doutorado, é uma coisa bem linear, assim. Então, eu acho que o que está tentando se tirar da gente também é essa possibilidade da gente sonhar com um futuro melhor, com um país melhor, com a vida melhor. Isso é muito grave, assim, porque tolir mais do que tolir coisas práticas, tipo, se você não tem emprego, casa e tal, mas tolir de você sua possibilidade de sonhar é uma coisa muito pesada. Eu acredito que a minha geração não vai topar isso muito tranquilamente. Alguém quer perguntar? Hoje eu vou sair daqui bem novinho ao ouvir vocês. Porque essa geração mostrou a que veio. O país precisa disso. O país precisa pensar, precisa agir para que coisas dessa natureza não aconteçam. E sair com outra impressão do governador de São Paulo.
para mim, ele era um chuchu. Hoje, eu tenho certeza que ele é um falso nazista. Pelo que eu vi, a repressão com os estudantes de São Paulo. E também acompanhei o que aconteceu no Paraná. E os estudantes realmente precisam e necessitam de unirem para que esse país melhore em todos os seus momentos e todas as suas circunstâncias e que haja conscientização plena para que haja uma democracia harmônica, aberta, onde que as pessoas não tenham medo de nada, não tenham medo da opressão, porque pensam e porque agem em favor não de um discurso, mas de uma causa para a educação e progresso desse país. Só isso, e muito obrigado a vocês. Vão em frente. Leve isso para todos os rincões do país, para que essa imagem de fragilidade de chuchu não seja transformada num nazista, de um nazista dentro desse país. É só isso. Parabéns a vocês. Boa noite. Eu fiquei muito impactada com o filme, me emocionou muito também. Nossa, achei muito legal. Eu sou professora de um outro extremo, eu sou professora de escola privada, uma escola de elite. E é triste, isso até me deixou um pouco triste no filme, assim, perceber como que essas ocupações estão muito, muito distantes da realidade dos meus alunos. Por mais, eu sou uma professora de sociologia, tento trazer isso o tempo todo para eles, mas assim, é muito difícil. Eu queria perguntar para vocês, assim, como que essas ocupações impactaram hoje na escola, assim, se hoje a escola é diferente, como, enfim, sei que vocês já não estão mais, mas acredito que talvez vocês tenham um pouco essa percepção. Assim, queria saber agora, no dia a dia da escola, assim, o que mudou? Mais alguém? Na verdade, eu acho que eu me vejo com inveja, assim, sabe, dos secundaristas, porque quando eu estudava, não faz muito tempo, né, o ensino médio, o ensino fundamental, a gente não tinha essa bagagem, né, a gente não tinha esse discurso também. E é interessante porque a gente vê várias terminologias que a gente vê em movimentos sociais nas escolas, assim, sabe? Eles tomaram realmente o espaço e fizeram dele um lugar do saber, não só da academia, né, mas um conhecimento popular também. Aí a gente vê eles fazendo autogestão do espaço e valorizando também esse conhecimento popular dos seus colegas, sabe? Eu acho interessante, então eu acho que realmente eu fico com inveja. Aí, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas então, eu achei muito interessante também que usou esse espaço para reformular, né? Não apenas aquelas coisas que, igual várias crianças estavam falando sobre, aqui eu estudava química e não era tão interessante, a gente ficava neurado, mas ali eles aprenderam várias outras coisas, assim, sabe, na prática. E essa vivência fez com que eu acho que eles usufruíssem muito mais do que eles aprenderiam em uma hora-aula, assim, sabe? E não foi por obrigação, eles se sentiram realmente revigorados, com vontade de estar naquele espaço, que eram pautados coisas que eles, para eles, tinham sentido, eram concreto, assim, sabe? Eu acho que agora é mais fácil também falar com as crianças e a juventude, assim, sobre a política, porque eu acho que não é algo agora abstrato. Eu acho que a população em geral também é mais sensibilizada quando a gente vai falar sobre política. Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, se a gente pode falar que essas ocupações foram algo positivo, eu acho que é isso. De ser mais fácil de conversar até com a família, que mesmo tendo um posicionamento às vezes de direita, meio coxinha, ainda assim, eu acho que valoriza mais a fala das crianças e da juventude.
Ei, tudo bem? Ei, Caia. Adorei a fala de vocês, assim, é muito, dá um oxigênio, né? É muito gostoso ver o filme, relembrar, porque eu acho que é a coisa mais bonita que nessa década, né? De todas as convulsões, insurgências e tal, o movimento estudantil me parece o mais bonito, assim, nesse sentido de ir ao encontro disso que vocês falaram, que é uma característica dos movimentos sociais a partir da década de 60, na verdade, ao longo da história, mas a partir da década de 60, que é ser educador, né? A colega da Caia, a Nilma Lino Gomes, tem um livro que chama Movimento Negro Educador, mas isso também acho que vale para o movimento feminista, movimento LGBT, no sentido de fazer emergir algumas coisas para a sociedade e ensinar à sociedade o valor dessas coisas, ou apresentar para essa sociedade o valor dessas coisas, e que o funcionamento da sociedade pode ser outro. No caso desses movimentos que eu citei, todos eles influenciaram e continuam influenciando, não mais nesse estado de exceção que a gente vive, mas, enfim, na política institucional, né? Então, isso é massa demais. Mas eu fico pensando uma outra coisa. Ela falou de uma escola particular. Eu tive recentemente num colégio particular para falar de diversidade. Eu vou contar esse caso só para chegar no ponto. Enfim, eu lá falando, né, de machismo, racismo, não sei o quê. E eu fiquei muito assustada, porque da mesma maneira que vocês tiveram uma capacidade maravilhosa de organização, nesse sentido da resistência, por outro lado, existe também um outro tipo de mentalidade se organizando nessas escolas. Enquanto eu falava, um grupo que estava mais ou menos disperso e um pedacinho do grupo. Vou contar esse caso só para visualizar a tática, né? E tinha um grupo menor, eles anotaram a maioria dos pontos que eu falei, eles esperaram todas as perguntas, pegaram o microfone, um deles, elegeram um representante, esse representante pegou o microfone por último, com tudo anotado, e foi tentando refutar ponto a ponto o que eu tinha dito, com argumentos mais estapafúrdios, e quando eu ia falar, era uma tática de silenciamento, eles começavam a gritar. E isso me pareceu um tipo de organização na micropolítica. E, óbvio, eles gritavam palavras de ordem ligadas a um certo candidato, assustadoramente candidato à presidência, né, com um número expressivo de intenção de voto. Então, assim, eu estou contando esse caso para colocar uma questão para vocês. Assim, é um alento ver os movimentos das ocupações. É maravilhoso, que é o maior da América da história da humanidade. Eu acho isso tudo incrível. E me dá, de fato, uma grande esperança, isso que você bem colocou, Moara, que é uma diferença brutal em relação a 68, 64. Porque aquele monolito da luta de classes tem que ser implodido, no sentido de a gente olhar para a interseccionalidade mesmo. Porque senão não vai funcionar mais, se a esquerda ficar insistindo nesse negócio de que a classe se sobrepõe a todas as outras demandas, né? E não significa abandonar a luta de classe, não. É entender que na classe há outras coisas também, além de só, né, a questão econômica, enfim. Mas aí a pergunta, né, já estou me alongando, desculpa. Como que vocês veem esse tipo de organização do outro lado? Que é uma organização e que é forte. E aí eu vou citar só duas. Assim. Tem essa fascista, que vem ligada ou não à segunda, que é algo que é um projeto político de poder, não é à toa, que é uma grande bancada no legislativo, que são os neopentecostais, parte, né? Não vou generalizar, mas uma parte significativa que detém o poder hoje, porque se propôs a ser um projeto de poder. Então, eu queria saber, eu não sei se é muita responsabilidade, mas assim, vocês nos jogam, com as suas ações, um alento. E aí, nesse sentido, eu acho que fica essa grande responsabilidade que a sociedade coloca nas costas das estudantes, principalmente porque são a maioria mulher, né? De falar, vocês estão mudando o mundo, né? Mas, assim, esse mundo tem essa disputa entre vocês, né? Como é que vocês veem esse outro lado aí, no meio de estudantes? É isso. Desculpa, não sei se me fiz entender, mas... Oi. Oi? Oi? Tá. Oi de novo, gente. Então, deixa eu ver.
Eu anotei o ponto dela e anotei também a questão da pergunta sobre o que que mudou no dia a dia da escola, que eu acho que responde às outras coisas que foram comentadas. É, eu acho que depende muito. Em algumas escolas, o dia a dia piorou, porque a gente tem, aqui no estado de Minas Gerais, escolas em que praticamente todos os estudantes que participaram da ocupação repetiram de ano e, consequentemente, saíram da escola. Alguns que, inclusive, não voltaram a estudar, assim. E por uma clara perseguição da direção ou coisas do tipo, para evitar que novos movimentos acontecessem, né? Você vai deixar aquela semente ali estudando na escola. Outras escolas não, outras escolas organizaram um grêmio, a galera hoje se organiza, tem uma consciência, continua com o hábito de organizar coisas independentes na escola, com alguns professores que fazem link com matéria, projetos, algumas coisas que começaram na época, tipo sarau, cineclube, várias escolas ainda continuam fazendo isso. Então, assim, depende muito do ponto de vista de onde é a escola. Geralmente mudou muito nas escolas do centro, mudou para pior nas escolas de periferia. Recentemente eu troquei uma ideia com a galera da escola privada daqui, que é o Casa Viva, né, que teve greve dos professores da rede privada. Aqui em Minas Gerais, o sindicato patronal deles fez um acordo de diminuição do trabalho, etc. E aí a galera entrou em greve. Eu vim para cá também nesse ato dos professores, e aí eu cheguei a conhecer alguns desses estudantes, né? Que o que a galera fez? Assim como os estudantes das escolas estaduais e públicas, a galera também fez alguns tipos de ocupações. Então, por exemplo, esses meninos do Casa Viva, que é uma escola privada, eles fizeram uma ocupação cultural. E aí eles iam, era, né, o dia inteiro de programação cultural, com sarau, leitura de livros, de poesia, microfone aberto, apresentação musical, durante o dia inteiro, enquanto a escola não estava funcionando. Então, a única coisa que tinha para você ir lá ver, se você fosse na escola durante o dia, era essa programação que era aberta, as pessoas podiam chegar, entrar, e nesse processo eles explicavam por que eles não estavam tendo aula, que os professores não estavam indo dar a aula para eles, e por que eles apoiavam o fato dos professores não estarem ali, né? Então, eu acho que a partir do momento que você toca num calo de alguma coisa, por exemplo, eu acho que, nesse caso, se os professores da rede pública hoje entrassem numa nova greve, eu acho que eles não teriam tanto apoio assim dos estudantes de escola pública, e assim como os estudantes de escola privada se levantaram não para defender uma coisa que afetava eles, né? Porque o salário do professor não afeta a vida deles. Até porque eles estão lá estudando na escola privada. Se o professor não quiser dar aula, ele vai ser demitido, eles vão contratar outro, porque tem outra pessoa procurando emprego, certamente. Então, na vida dele, especificamente, diretamente, a greve dos professores não vai afetar tanta coisa, né? Ou se o dono da empresa resolver demitir todo mundo. Agora, a partir do momento que todos aqueles estudantes, filhos das pessoas que estão dando dinheiro para o dono daquela escola, vão para dentro da escola e falam assim, cara, a gente está aqui para dialogar com a população de que nós defendemos o direito do nosso professor de não vir para cá. E achei sensacional, assim, que eu nunca tinha visto essa mobilização. Mas, durante as ocupações das escolas públicas, os estudantes das escolas privadas iam bastante declarar apoio e levar doação e participar das oficinas. Então, a galera ia muito. Teve uma exposição de zine, que era de umas meninas da Escola da Serra. Eu lembro que, na época, a gente dialogou com elas. Então, assim, eu acho que estudante secundarista tem um sangue só, assim, muito doido. E que talvez, inclusive, tenham meninos com um posicionamento mais avançado em escolas privadas do que dentro das escolas públicas. Eu acho que nós temos esses dois lados, é dividido mesmo, mas é porque o golpe do nosso tempo foi um golpe muito melhor desenhado, né? Em 2013, por mais que a gente tenha se posicionado na rua, tenha sido maravilhoso, tenha entrado para a história, o MBL e o Vem Pra Rua nasceram exatamente naquele momento. E são esses movimentos que organizam esses meninos que vão votar no Bolsonaro. Então, assim, eles nasceram ali, nas ruas, em 2013. Eu não sei se vocês lembram, mas todos os atos eram puxados pela página do Vem Pra Rua, que é um dos movimentos que puxou o impeachment da Dilma. Então, assim, nós fizemos um processo de falar da mídia e das manifestações, das mobilizações, de virar para a juventude brasileira e falar assim, cara, política não presta para nada.
foda-se, desculpa a palavra, foda-se o Estado, isso não tem que funcionar, o negócio é só quebrar tudo mesmo e tal, e etc, né? A direita pagava várias pessoas para irem para os atos em 2013 para mancharem a atitude dos manifestantes, e era um monte de gente manifestando por um monte de coisa, muitas coisas muito válidas. Mas nenhuma dessas pessoas se perguntou em nenhum momento por que tinha uma propaganda da Coca-Cola, por exemplo, que falava vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. E aí um monte de jovem de 16 anos, no intervalo da malhação, via isso e ia pra rua, que eu acho que era disso que o Juca estava falando, quando ele falou que a classe média ia pra rua em 2013, né? Nesse momento, eu acho que nós criamos essa geração. Essa galera do Bolsonaro, ela não existia tanto dentro da escola. Hoje ela existe, tipo, muito. Lá na minha escola, a gente teve que expulsar, tipo, com força física, estudantes das escolas militares que tinham ido na escola, a chamado dos estudantes de lá, que são de escola, né, da escola estadual, para tentar atirar fogo nas nossas barracas e tirar a gente dentro da escola. E aí eles entraram, tipo assim, nós vamos tirar vocês, para agarrar com todo mundo. E aí a galera foi para cima, e foi, tipo assim, um fight real, no meio do pátio da escola. E eles gritavam, tipo assim, a nossa bandeira jamais será vermelha. E a gente, tipo assim, cara, saia da minha escola, porque ela é minha, tipo, não é sua. Eu lembro que, inclusive, eu encontrei com uma menina nesse ato, que era de um grupo de dança na igreja, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, a gente era do mesmo grupo de dança na igreja. E ela estudava no Tiradentes, e tava lá com a camisa da Direita Minas, e ela entrou na escola, e eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Tipo, qual que é a sua propriedade sobre essa escola aqui? Né? Que o seu pai, inclusive, né, dá pulão na gente na rua todo dia. Inclusive, eu acho que a Moara falou disso da polícia. Não dá para falar, estando aqui em Belo Horizonte, assim, do que é a polícia em Belo Horizonte nos últimos 5 anos, o que era antes, o que é hoje. Né? Eu tenho um amigo que tomou um tiro de bala perdida, pasmem, da guarda municipal. Tipo, como assim, né? Porque uma coisa você virar e falar assim, porra, um policial atirou em mim, né? Uma bala perdida e tal. Isso acontece quando você vem de quebrada. Por mais que também seja triste, acontece. Agora, da guarda municipal, os caras tinham que proteger, tipo assim, patrimônio público, saca? Por que eles têm um 38? Eles estão andando com 38 na cintura e atirando nas pessoas, né? E aí a galera chegou lá, tipo assim, os filhos dos policiais foram lá pra escola e queriam atirar fogo nas nossas barracas e tirar a gente de lá. A gente, tipo, caralho, já não basta os pais de vocês, né? Eu lembro que tinha um microfone, igual a menina tava fazendo, assim, a gente gritando no microfone, eles não tinham microfone, a gente falando no microfone. E a menina falou isso, caralho, já não basta os pais de vocês, e aí vocês vão vir também. E aí, tipo, poxa, alguns ali nem estavam entendendo o que estava acontecendo, saca? A galera, uns professores de 40 e tantos anos vestindo as camisas do Bolsonaro, e a gente, tipo, caramba, que vergonha, né? E os nossos professores, tipo assim, caralho, que vergonha. Tipo, como assim? Vocês estão envergonhando nossa profissão. Mas a gente ainda assim é muito democrático, né? Então, por exemplo, o PSDB, ele participa de alguns congressos de algumas entidades estudantis. Porque quando você se apresenta com estudantes dispostos a irem votar no congresso, que fecham com o movimento X, você não vira pro cara e fala assim, porra, esse mó coxinha de direita e tal, etc. Até porque a gente sempre bate na tecla da democracia, né? Então, acho que nós precisamos aprender como que lá na raiz do problema, né? Que eu concordo também que a gente tem que debater o machismo, o racismo, a LGBTfobia. As mulheres são as primeiras a serem exploradas no sistema capitalista, mas eu não entendo o motivo da gente cortar as folhas da árvore quando a gente pode cortar a raiz. Porque, por mais que hoje a gente debata a liberdade sexual ela não vem para mulher preta, pobre, favelada, de quebrada, ela vem para mulher de classe média. E aí, muitas vezes o debate do feminismo, inclusive, ele acontece só para as mulheres de classe média. Não acontece para as pobres de periferia, que só vão ter acesso a esse tipo de debate a partir do momento que o capital parar de aprisionar elas de 6 da manhã às meia-noite, fazendo trabalho na casa dos outros e na própria casa, sustentando o marido. Então, assim, eu acho que a gente tem que debater todas essas coisas, mas com o ponto de quais são as nossas estratégias para fazer com que essas coisas sirvam para acabar com o nosso inimigo principal. Porque hoje, se a gente passou tudo isso, a galera ocupou as escolas é porque resolveram tratar a educação como uma mercadoria e não como um direito. E isso está ligado diretamente ao capitalismo e a mais nada, que vendem educação, né? Você vai lá e você compra a educação. E se você puder comprar, você vai
ter. Agora, se você não puder comprar, você não vai ter. Porque se você tiver que trabalhar ou fazer qualquer outra coisa do tipo, você está ferrado. Que é uma escola de 8 horas por dia, que não tem tempo para quem trabalha, que tem um curso técnico que não funciona, seu professor de física te dando aula de eletrônica sem receber mais R$ 1 a mais. Porque é assim que é o modelo da reforma do ensino médio do governo Temer. E eu acho que a nossa estratégia precisa ser lá na raiz, no ensino fundamental, dentro da ocupação, organizando o Grêmio Estudantil, como que nós vamos dialogar com essa galera que está pensando o contrário. Porque eu conheci vários meninos que falavam Bolsonaro em 2018 e outras coisas muito piores e que conheceram o movimento das ocupações e que mudaram de ideia. Conheço outros que ficaram mais odiosos ainda. Mas agora ele tem menos um amiguinho rindo e aplaudindo ele. Então, tipo, boa, né? Já é um método. Eu acho que nós temos que começar a discutir assim, como que nós vamos fazer para que a galera não chegue a esse ponto. Porque ele não chega porque ele é filho da classe média. Ele chega porque é isso que está na televisão. Porque 24 horas está lá o Datena falando de morte, índice, isso e aquilo. Depois ele bota um menor de idade lá e fala que a culpa é daquele cara, daquele menor de idade. Automaticamente, todas as pessoas que estão no centro da cidade, você para ela, se você perguntar o que ela acha da redução da maioridade penal, ela vai falar, prende. Saca? Porque ela escuta isso. Porque nenhum jornalista está disposto a virar e falar assim, poxa, aquele menino roubou lá porque a mãe dele estava apanhando do marido, que não trabalha, que é alcoólatra, e o menino tá passando dificuldade, e aí ele roubou alguém ali na rua. Tem que prender esse menino, matar esse menino, porque ele é um delinquente. De cadeira elétrica, pá, tem uma galera que repete isso, mas é porque é isso que está no jornal. É isso que esses meninos veem na TV, é isso que eles veem na internet. Você está ali no bate-papo do LOL, eu não sei se vocês conhecem, é um jogo online, você está ali no bate-papo do LOL, você tem que ver o tipo de coisa que as pessoas que estão jogando xingam umas às outras, saca? Tipo, já vi até uma vez um print de... Por exemplo, a pessoa erra ali no jogo, aí um menino vai e comenta assim. Aí o nick dele é tipo assim, Bolsomito 2000 e tantos, tipo o nick dele no chat do jogo. Aí ele vai comentar, aposto que é de esquerda, tipo, ou uma coisa do tipo, porque você errou no jogo. E você entra na internet e você vê isso, no Facebook, tem vários grupos, e é uma geração que eu acho que não está aí também de tão pouco tempo assim, que ela já existe há muito tempo e que ela não tinha um representante para a presidência da República, por exemplo. Né? Agora tem um maluco que acha vai ser presidente da República com essa galera. Então, acho que nós precisamos ver aonde que nós erramos ali na raiz, debatendo mesmo como que nós vamos mudar o modelo de educação, para que a gente impeça que os jovens desacreditem da política, odeiem a política. Mas, de fato, a Globo fez um bom trabalho de convencer os jovens de que é todo mundo bando de comunista, vagabundo, que está todo mundo errado, e que eles precisam expulsar mesmo. Os pais deles pensam isso, então acho que é natural que eles pensem, né? Não dá para julgar também exclusivamente o menino. A maioria tem 16 anos, cara. A galera, assim, beijou na boca antes de ontem, saca? Aí os meninos vêm falar uns trem desse e ficam, porra, você tá nem entendendo. Você sabe o que foi 64? Você sabe o que foi 68? Também não é culpa dele, porque o nosso currículo escolar não mostra. Aí você sabe qual que é a importância do povo negro pra você estar fazendo essa piada racista? Não sei, porque a escola também não ensina. Então, eu acho que não é a culpa deles, né? É a culpa da formação, da estrutura da nossa sociedade. E, enfim, é isso. Não, sobre a pergunta da escola, acho que a Bruna é a melhor pessoa para responder mesmo. Mas sobre a coisa do avanço desse neofascismo, sei lá como é que a gente pode chamar esse processo todo, eu, de fato, assim, não tenho uma explicação, assim, como é que isso aconteceu na nossa geração, como é que isso voltou. Um dia a gente vai chegar a essas conclusões. Mas eu acho que se todo esse processo de ocupação das ruas, dessa disputa do movimento social, dessa forma de fazer política, inclusive de ter as redes sociais, esse espaço para você ter sua própria voz, atingiu a esquerda, também atingiu o lado de lá. Então, se aquele cara que ele ficava lá falando merda o tempo todo, ele não tinha um espaço para projetar isso, agora ele tem. Todo mundo tem na sua página do Facebook, é uma página de opinião, todo mundo coloca suas opiniões lá, compartilha aquelas opiniões o tempo todo. Inclusive, se foi bom para a gente também ter contato com a luta dos jovens secundaristas de São Paulo, é também bom para esse cara ter contato com o cara fascistinha também lá do Paraná. Então, tudo isso que nos influenciou de forma positiva também influencia essa turma. É a mesma geração. Então, se uma turma aprendeu
com esse processo todo, que ela pode ocupar a sua escola. É uma geração que fala sobre feminismo, combate ao racismo, que fala sobre LGBTfobia, que quer debater a estrutura da escola, mas, ao mesmo tempo, também ela convive com essas mesmas pessoas que usam esses mesmos métodos de organização para desconstruir tudo isso. Para além disso, eu acho que a gente tem um problema que ele é muito sério hoje, que são as fake news, assim, sabe? Eu acho que em algum momento da vida a gente vai estudar o impacto disso na vida das pessoas, porque é absurdo. E é absurdo para os dois lados, assim. Todo mundo espalha muita falsa informação, que é repetida muitas vezes. Então, assim, é difícil até, às vezes, debater com essa turma, porque é isso, você fala uma coisa, ele vai lá e te refuta com uma coisa totalmente sem noção, mas ele acredita tanto naquilo que ele não só acredita, mas como ele convence um monte de gente daquilo. Eu lembro que num debate, uma menina talvez estava conversando e tal, ela é até progressista, tal, evangélica, tal, falou assim, não, porque vocês, por exemplo, falam sobre ideologia de gênero. Eu falei, não, nunca falei sobre isso. Ela, não, vocês à esquerda, essa coisa da ideologia de gênero. Eu falei, não, gente, não debate ideologia, isso não existe. Nunca debati isso, não defendo isso, não sei nem o que é. Quem fala disso são vocês. Vocês inventaram uma coisa que diz que a gente está defendendo, mas eu não sei nem o que significa isso. Só que as pessoas vão repetindo, e se eu for debater com qualquer pessoa, sei lá, que é pró-Bolsonaro, vai falar isso. Ah, vocês querem defender ideologia de gênero nas escolas? Meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Nem o que isso significa. Você está lutando contra uma coisa que não existe. Então, eu acho que assim, e fora acho que esse processo também que a Bruna apontou, assim, sabe, que eu acho que no processo do golpe da presidenta Dilma ficou muito escancarado, mas a gente vive um momento de muita polarização. Eu acho que não tem muito isso hoje, das pessoas não gostam de política. A pessoa pode até achar que ela não gosta de política, mas todo mundo é um sujeito político muito forte, assim, sabe? Todo mundo tem muita opinião, todo mundo quer dar sua opinião, todo mundo escreve sua opinião, ou reproduz a opinião de alguém, ou tem um lado ou outro, assim. As pessoas adoram falar, porque a coisa está polarizada, mas tá, e todo mundo tem um lado, assim. E eu acho também que o Bolsonaro, ele projeta uma radicalidade, assim. A direita no Brasil, há muito tempo, ela não conseguia ter uma referência na população brasileira. Tanto que o PT ganhou as últimas 4 eleições. Mas tinha o PT de um lado, que era uma referência, mas do outro lado, quem era de direita, quem era contra o PT, não se via no Alckmin, no Aécio, no Fernando Henrique Cardoso. Então, o Bolsonaro ele também capitaneia um pouco disso, assim. De uma forma ruim, ele projeta uma radicalidade, porque ele é radical. Ele é o político que diz que é contra todos os políticos. Ok, mas ele convence pessoas disso. E eu acho que uma outra questão ainda, que é um problema, que para mim é um problema muito grande da esquerda, assim, que quando a gente não tem coragem de fazer alguns debates, a gente perde todo mundo, porque quem tem coragem vai agradar uma parte ou outra, mas uma parte ela vai agradar, vai ter outra que ele não vai agradar, mas que também não vai se referenciar na gente. E eu acho que foi um problema muito sério nosso não ter tido a coragem de fazer o debate sobre segurança pública, que é uma coisa que atinge profundamente a vida das pessoas e que é isso. Quem é a favor da repressão vai estar do lado dele, mas quem é contra não vai estar do nosso lado, porque a gente não fez essa defesa. Então, ele pegou também um pouco do nosso calcanhar, assim, de Aquiles, assim, da nossa não coragem de fazer o enfrentamento de alguns temas que são caros para a gente. Porque ele aponta, o debate de segurança que ele quer fazer, nós não fazemos um debate que a gente quer fazer. Ele fala que ele é contra o aborto, nós não dizemos que nós somos a favor. Ele fala que as coisas que ele fala sobre a população LGBT, os nossos não defendem o que a gente que eu gostaria no programa máximo. Então, a gente não consegue pegar todo mundo que é contra as coisas que ele fala, mas ele consegue pegar também todo mundo que é a favor do que ele diz, assim. E eu acho que também é isso, assim, acho que ele cresce tanto da juventude que, de uma forma ruim, ele expressa uma radicalidade. Porque ser radical nem sempre é ser radical contra o Estado, é isso. Ele expressa uma radicalidade, principalmente no discurso. Um discurso vago,
completamente. A gente vê as entrevistas dele são bizarras, são piadas, assim. Mas ele tem essa coragem, essa ousadia, que é o que a juventude espera muito também das pessoas que querem, querem representá-las, assim. Então, eu acho que também ele impõe um desafio importante pra gente, assim. Acho que o momento impõe um desafio, tipo assim, galera, não dá pra ficar em cima do muro. Não dá. Você precisa ter lado, você não vai agradar todo mundo, então você tem que escolher qual lado que você tá e quem você quer agradar. Eu pensando sobre a sua fala e sobre algumas coisas que a gente vem conversando também, é se o Bolsonaro não é útil para o PSDB também, né? Porque, o Bolsonaro é tão ruim que eu voto tranquilo no Alckmin. O que você acha desse discurso? Na verdade, assim, eu acho que o Bolsonaro ele se tornou um problema, assim, acho que pro PSDB, assim. Lógico que é isso, assim. Ele obriga, por exemplo, a garantir que o PSDB só esteja no segundo turno se eles prenderem o Lula, que é o único candidato viável do outro lado. Porque é isso, assim, eles perderam totalmente a capacidade de dialogar com a população, perdem 4 eleições seguidas, não topam perder, montam um golpe de Estado bizarro, mas eu acho que a conta deles se fechava, eles ganhando a eleição de uma forma legítima. E ele coloca isso também em xeque. Mas como ele também é um candidato que não se sustenta, porque uma coisa é você fazer discurso na internet, outra coisa é você governar um país, assim. Então eu acho que ele também é um idiota útil, assim. Porque, quem vai estar por trás, sei lá, se o Bolsonaro ganha, quem vai estar por trás do governo dele? É diferente de quem estaria por trás do governo do PSDB? Porque eu não acho que o golpe da Dilma ele tem motivações nacionais. Eu não acho que o Bolsonaro tem um crescimento que explica só do Brasil. Sabe, ele é um nacionalista que vai dar palestra, que vai nos Estados Unidos tomar orientação. Então, eu acho que por trás de todos eles estão os mesmos interesses, que é o grande capital, que está acabando com a Petrobras, que está instaurando o caos, que tem uma greve dos caminhoneiros que reduz o preço do diesel e aumenta o preço da gasolina. Então, acho que quem está por trás de todos os deputados e senadores golpistas, por trás de Bolsonaro, por trás de quem operou o golpe, por trás do Temer, são os mesmos. E eu acho que eles vão usar quem for melhor ser usado no momento que for necessário. Então, se o Bolsonaro for útil até onde ele for útil, massa. Se não for, se ele não seguir também o que eles querem, ele pode ser muito bem descartado, como o Temer pode ser descartado, como qualquer um ali pode ser descartado. E quem resolver bater de frente pode ser morto, pode ser preso, pode ser o que está acontecendo assim, com a esquerda, né? Que foi o que está sendo agora o caso do nosso presidente Lula. E, assim, acho muito louco, assim, que é o momento que a gente vive no Brasil. A gente pegou a última pesquisa sobre o PT. É isso, cara. A gente tem um ex-presidente preso que sozinho tem uma intenção de voto maior do que todos os outros candidatos. A gente está vivendo, assim, um momento muito sem precedentes. Muito mesmo. Mas, vindo do congresso que eu vim, a gente tem uma certeza muito grande, assim, que ou em 2018 a gente derrota o golpe, ou ele vai se aprofundar de uma forma muito intensa. Assim. A gente vai viver um período de austeridade e de exclusão da classe trabalhadora muito grande. Porque um povo também que está muito sofrido, que não tem trabalho, que não tem uma alimentação adequada, que não tem educação, ele também tem muita dificuldade de lutar. Porque ele tem que lutar por sobreviver. E a gente está começando a chegar nesse limite onde as pessoas vão ter que se dedicar novamente à luta pela sobrevivência. Porque eu também acho que todo esse processo também é possível, porque é isso, gente. A gente tem uma juventude que pôde ser jovem. Uma juventude negra, pobre, que podia ser jovem, que podia só estudar, porque a mãe tinha Bolsa Família e conseguia colocar comida em casa. Então, a gente vai voltar a ter uma juventude que não pode ser jovem, a um povo trabalhador que só é trabalhador e não consegue fazer mais nada.
Acho que podemos encerrar, né? Que vocês estão na correria aí. E domingo à noite, né? Acho que agradecer imensamente, né, a presença. Vou te passar aqui. Bom, acho que não vale a pena falar mais nada, que eu acho bom a gente sair daqui com essas falas, porque elas são extremamente, como foi falado aqui, né, rejuvenescedoras e também nos fortalecem e nos ajudam a continuar nessa luta que a gente precisa de continuar nela, né? Então, gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui, por essa oportunidade de ter visto esses filmes e debatido essas ideias esses últimos dias. Tá bom? Obrigada.